Com o Daniel Oliveira e o Francisco Mendes da Silva. Meus senhores, muito boa noite. Muito bem-vindos. Começando por ti, Daniel, hoje, e por este tema. E recuperando, eu vou ler a citação daquilo que Marco Rubio disse na entrevista à Fox News. Ele, para elogiar alguns países europeus, mas disse ele, cito, destaco apenas Portugal. Eles disseram sim à utilização da base das lajes, antes mesmo de lhes dizermos qual era o assunto. Depois ouvimos várias posições do governo português, ouvimos agora esta do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pode-se mesmo dizer que ouvimos várias posições do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E a pergunta é, Rangel está a virar o bico ao prego? Há factos. Factos. Havia movimentações antes da guerra, a partir do no início do mês de fevereiro, que era sabido, porque todos temos televisão e jornais, que tinham a ver com uma guerra que não era feita no quadro da NATO, nem nenhum acordo bilateral com Portugal. Que a 18 de fevereiro a Lusa dava conta de enormes, de grandes movimentações, de enormes de aviões de guerra. A 23 de fevereiro, Rangel disse, em Bruxelas, que não precisava de autorização, que não era preciso uma autorização, tratando este assunto como uma coisa burocrática, uma questão meramente democrática, como se a preparação de uma guerra não fizesse parte da própria guerra. E, a 28 de fevereiro, chegou finalmente o pedido de autorização, já Teherão estava em chamas, já a guerra tinha começado. Outro facto é que foi dada uma autorização condicional, e as condições são não ser retaliação, ser necessária, proporcional e os alvos serem militares. Não precisamos de estudar, sabemos que nenhuma delas era cumprida. E, portanto, que os Estados Unidos usaram a base das lajes com base de uma autorização condicional, não cumprindo as condições. Mais uma vez, o Governo trata como uma mera formalidade, não é uma mera formalidade. Outro facto, Marco Rubio criou um embaraço ao global, ao Governo, que já ouvi chamar de radical Eurico Brilhante Dias, tudo é possível, agora até Eurico Brilhante Dias consegue ser um radical, porque, disse o evidente, nós somos apresentados como um exemplo de falta de exigência. Isso não é bom. E a tua conclusão é? A minha conclusão é que, para já, a posição do Partido Socialista não é radical. A posição do Partido Socialista, se lembrarmos, a posição que o Partido Socialista teve sobre a guerra do Iraque, é a mesma. É a mesmíssima posição que teve na altura. É a guerra mais parecida com essa, portanto a posição do Partido Socialista é a mesma, mas a coisa que mais me perturba é que parece que o Governo não percebeu o que é que mudou. Nem os Estados Unidos, independentemente das posições que se tivessem antes, são os mesmos dessa altura, e não por acaso, Espanha não permitiu a utilização das suas bases, o aliado de sempre, que é o Reino Unido, não o permitiu, e a aliada de Donald Trump não o permitiu. Meloni. O que significa que Portugal ser o exemplo é, evidentemente, um embaraço político e diplomático junto dos nossos verdadeiros aliados que estão na Europa. Francisco, deve ser assumido que Portugal deixa os Estados Unidos usarem a base portuguesa das lajes como entenderem para que não haja problemas, numa lógica de usem e... Eu não percebo muito bem esta polémica, sinceramente, melhor, não percebo a polémica resultante das declarações de Marco Rubio. Em primeiro lugar... Eles disseram sim antes mesmo de lhes dizermos qual era o assunto. Em primeiro lugar, há gente que está pela primeira vez a acreditar na palavra de um representante da administração Trump. Em segundo lugar, aquilo que Marco Rubio diz pressupõe factos que nós já conhecíamos. Sim, isso é verdade. Ele está, no fundo, a caricaturar, está, no fundo, a dizer de uma forma caricatural aquilo que o Governo já era acusado. E do que é que o Governo é acusado? É acusado de ter feito, no fundo, vista grossa às movimentações, é aquilo que o Daniel aqui disse, às movimentações que existiam antes do pedido de autorização formal. Mas essas E há uma segunda acusação, que é a autorização condicional não ter as condições correspondentes. É verdade, isso não é colocado em causa por estas declarações de Marco Rubio, que o pedido formal foi feito apenas após o início dos ataques, se quiseres, o início da guerra. E que a autorização é dada tendo em conta esses critérios. Tem que ser retaliação a um ataque, tem que ser uma resposta proporcional e só pode atingir alvos militares. As movimentações anteriores são, no fundo, autorizadas tacitamente, para usar uma expressão que não é utilizada pelo Governo, mas enfim, digo eu, ao abrigo de um costume diplomático que o PS
que sempre respeitou. Não é os Estados Unidos fazerem o que querem, mas sim, mas há um à vontade típico da relação histórica de que os Estados Unidos, sim, podem utilizar as bases das lajes. O PS sempre foi, mesmo quando era contra a guerra no Iraque, era contra a guerra no Iraque. Isso não é contraditório com... Isso não faz com que a atitude agora do PS não seja contraditória. Claro que é contraditória, sempre foi. Aliás, não é Paulo Rangel... Porque o aliado é outro. Não é Paulo Rangel que está a acusar, não é só Paulo Rangel que está a acusar de radicalismo Eurico Brilhante Dias. Paulo Pedroso... É sempre os mesmos, Paulo Pedroso. Paulo Pedroso e Francisco Assis, entre outros, disseram que esta retórica do Partido Socialista é extremista e infantil. E, portanto, sim, acho que aqui Paulo Rangel tem razão nisso. Quer dizer, eu nem sequer acho... Há um aspecto em que eu acho que Paulo Rangel não tem razão. Eu percebo que ele queira sublinhar, a propósito deste desvio do costume diplomático por parte do PS agora, dizer que o PS está a radicalizar. De facto, o PS nesta posição parece mais próximo das posições típicas do Bloco de Esquerda e do PCP do que das posições atlanticistas, digamos assim, do PS tradicional. Mas eu não acredito que o PS esteja mesmo a radicalizar. Porque, na verdade, se fosse o PS a estar lá, o que é que o PS tinha feito quando havia notícias de que havia movimentações nas lajes antes do ataque? Tinha arrancado cabelos? Tinha chamado o embaixador americano? Tinha proibido os Estados Unidos de utilizarem a base das lajes? Se nós formos pensar um bocadinho, qualquer pessoa com 2 neurónios perceberá que o PS não faria isso. E, portanto, sim, há um aspecto de teatro um bocadinho caricato, patético, de Eurico Brilhante Dias. Desde logo, Eurico Brilhante Dias não é propriamente, digamos assim, da ala passionária do PS. Portanto, o Ministro está ok, temos de avançar, porque temos outro tema para falarmos mais desenvolvidamente, a moção de Luís Montenegro, apresentada ontem para a recandidatura, única candidatura, aliás, à eleição direta do PSD, no final deste mês, em que ele fala de não há cercas sanitárias, os portugueses não estabeleceram cercas sanitárias, e fala do não é não ao Chega, mas também dizendo que o não ao Bloco Central com o PS. O significado da palavra não tem de ser alterado no dicionário, Daniel? Pois, aqui propriamente, na história da política de alianças, chamemos assim, que não são bem alianças, não é propriamente, para além da novidade, não é apenas retórica, quer dizer que, na realidade, ele usa um truque retórico de dizer que o PS também não faz cerca sanitária Chega. Quer dizer, coincidir no voto não é a mesma coisa que chegar a acordo. O PSD, quando fez a oposição ao PS, seguramente coincidiu várias vezes no voto com o PCP. Ninguém diz que havia um acordo ou um diálogo entre o PSD e o PCP. O que a mim me espanta, portanto, o que existia, na realidade, o que nós vemos há um acordo entre o PSD e o Chega em todos os assuntos que são sensíveis. Ele fala de populismo, não é? Falou de populismo do Chega. É exatamente nos assuntos em que mais dados ao populismo do Chega, que é, por exemplo, a imigração e a nacionalidade, que o PSD se entende com o Chega. Portanto, é verdade que ele diz, nós afastamos, recusamos o populismo. Não. Abraçam o populismo do Chega, o que recusam do Chega é outras coisas. Eu acho que nisto pode ter havido uma alteração com a escolha do Ministro da Administração Interna, pelo menos nas questões de segurança, veremos se é sustentável ou não. Agora, a grande novidade é esta equiparação. E isso é uma novidade. A equiparação já não é entre o Chega e o Bloco de Esquerda e o PCP, que eu acho bastante discutível. Já nem sequer é entre o Chega e o Partido Socialista de Pedro Nuno Santos, que eu acho mais do que discutível, acho um absurdo. É entre o Chega e o Partido Socialista de José Luís Carneiro. E aqui já estamos no domínio do delírio. Já estamos no domínio do delírio. Eu acho que este governo sofre de um bocadinho de... É um governo montenegrocêntrico. Acha que, por estar no governo, é o centro. E, portanto, quem está à sua direita e à sua esquerda, por natureza, os extremos tocam-se, são os extremos. O que é um absurdo, porque se o Partido Socialista alguma vez tivesse pensado assim, ou o próprio PSD no passado, isto não existe. Ou seja, o PSD é um partido de centro-direita, o PS é um partido de centro-esquerda, o Chega é um partido de extrema-direita e não há nenhum
paralelo entre o Partido Socialista, entre o comportamento do Partido Socialista, entre o ideário do Partido Socialista, entre os valores, entre tudo do Partido Socialista e o Chega. O problema é que eu acho que o problema é que o PSD precisa deste discurso de ficar no meio, porque o PSD e o PS são irresponsáveis dos dois lados. Eles precisam deste discurso porque neste momento é o que sobra. Na segunda parte, se ainda conseguimos lá ir. Se tivermos tempo. É o que sobra neste momento da possibilidade de ter uma narrativa sobre esta governação. Nós somos o centro à nossa volta ao caos. Francisco, está a Montenegro a preparar terreno para provocar eleições antes do fim da legislatura com esta postura? E esta moção, melhor dizendo. Eu acho que isto está sempre em cima da mesa, não é? É sempre uma arma apontada Portanto, à isto é cabeça só do mais sistema. uma... A Chega. Não sei se... Eu discordo da posição do Luís Montenegro sobre esse ódio ao Bloco Central. Não entendo que o Bloco Central seja um problema, também no sentido em que não acho que haja o risco de termos um governo do PS e do PSD, mas para além disso, eu acho que o PSD se devia entender mais com o PS nesta legislatura. Aquilo que o Luís Montenegro defende é que exatamente... O que eu não percebo é a oposição do Daniel, porque aquilo que o Luís Montenegro defende é exatamente o que o Daniel defende. O Daniel é totalmente contra blocos centrais. É totalmente contra um acordo do PS com o PSD. E também é totalmente contra o Chega a influenciar a governação. Portanto, é exatamente a influenciar do ponto de vista estrutural. Portanto, eu não percebo onde é que o Daniel discorda do Luís Montenegro. Eu sim discordo do Luís Montenegro. O Daniel... Suponho que ainda podemos ver o Daniel, não. As cercas sanitárias ou as linhas vermelhas, também convém perceber o que é isso, o que é que estava em discussão antes das eleições. Porque esse conceito é que é o conceito que tem que nos reger aqui. As linhas vermelhas é acordos de coligação ou acordos preferenciais no Parlamento. Depois das eleições, que diabo, ou não se governa pura e simplesmente, ou o governo vai ter que se entender com as forças que têm poder no Parlamento, seja o PS, seja o Chega. Agora, é evidente que aquilo que o Luís Montenegro quer é isto que está a acontecer. Que é, por um lado, a esquerda a dizer bem, a esquerda está morta para que haja uma coligação do PSD com o Chega. Não é? Já sabemos. Porque quer mesmo que isso aconteça, para dizer que a direita é toda fascista, aquilo é que é a direita, e nós, esquerda, nós PS, estamos sozinhos na oposição. Mas o Luís Montenegro não se importa nada que isto aconteça, que é o PS dizer, eles estão a fazer uma coligação com o Chega. Porquê? Porque do outro lado também há a direita, designadamente pessoas como Pedro Passos Coelho, que dizem, vem, o governo não funciona porque não se entende com o Chega. E no meio disto tudo as pessoas dizem, bem, há uns que dizem que eles estão aliados com o Chega, outros dizem que eles não funcionam porque não estão aliados com o Chega. O que aparece é que, de facto, o Luís Montenegro pode ser um centro muito pequenino, muito exíguo, sem grande fôlego, mas ele aparece, de facto, como o centro, que é a estratégia, como nós sabemos, de António Costa. O centro inamovível, o centro inevitável, o centro supostamente virtuoso, é isto que ele quer. Daniel. Eu já expliquei aqui várias vezes. Como tenho Tentaste? Não, eu já expliquei. Como tenho defendido várias vezes, acho que o PSD devia ter uma cerca sanitária em questões de regime e questões de grande sensibilidade. Nacionalidade, imigração, tudo aquilo em que se entendeu com o Chega. Não me repugna que o PSD aprove a lei laboral com um partido que, na realidade, é aquilo em que acredita. Não há uma questão de regime. O Chega provavelmente não quer, e se calhar bem, porque a maior parte dos seus eleitores estão a votar ao engano no Chega e não parecem não saber bem o que é o Chega, mas não me repugna que haja seja um assunto em que o Chega e o PSD falem. É um assunto que não é uma questão de regime nesse sentido, não é? Não é uma questão, para mim é uma questão absolutamente central, mas a questão de regime não tem a ver com a sua centralidade, tem a ver com um conjunto de valores fundamentais que fazem com que o Chega não possa ser tratado como um partido como os outros. Nas suas posições sobre a legislação laboral, pode ser tratado como um partido como os outros. Tem opiniões até provavelmente mais moderadas, se quisermos chamar assim, já estão em pouca paciência. Vistas para algumas pessoas, como Passos Coelho, como até de esquerda, nomeadamente em relação à redução do tempo da idade. Deixa-me dizer que nós entramos, é muito curioso ver os debates. Outro dia estava a ver um debate e falou uma pessoa do CDS, outra do PSD, outra da Iniciativa Liberal, e acho que do Chega também a acusarem uns aos outros de serem socialistas. Nós entramos numa fase parecida com o PREC, num estado patético do debate da direita.
em que quem é, tu és mais socialista, ao ponto de coisas absolutamente ridículas, não é? Já estás a ver como é que nós nos sentimos quando toda a gente ser fascista. Deixa-me dizer, eu acho que é fascista. Eu acho que o período. Toda a gente é fascista. Acho que o São Cristas era fascista. Eu estava a falar do treco. Eu estava a falar do toda a gente é treco. fascista. Não, antes E se fores ao Twitter, até eu sou fascista. Provavelmente. Deixa-me só dizer que há um contexto para esta moção que não está a ser muito discutido, só discutimos as alianças. O contexto é, com as sondagens a darem, de uma forma consistente, o PSD como segundo partido, com a ausência de resultados no Serviço Nacional de Saúde e na habitação e uma total incapacidade de fazer seja o que for acontecer, e que é compensada por uma reforma laboral que é mais uma exibição de força do que propriamente de necessidade. Esta reforma laboral hoje existe para Luís Montenegro poder dizer todos os dias, responder a Pedro Passos Coelho e dizer eu sou reformista, sou reformista, sou reformista. E com a situação económica a piorar, as pessoas olham muito para os dados macro. Eu dou este que também é macro, mas é o cabaz alimentar aumentou desde janeiro 8%. Isto é aquilo que as pessoas realmente, a maior parte das pessoas sente. E nota-se. E a situação está-se a degradar. Este governo, digamos que eu acho que este governo vai atingir, já está a atingir, vê-se nas sondagens, um nível de cansaço, uma rapidez que não é muito normal. E eu acho que uma das razões é exatamente porque toda a sua narrativa se baseia nisto. Eu sou moderado, os outros são radicais, e isto não chega para construir uma narrativa sobre uma governação e um desígnio. Há um perigo para o PS de tentar forçar o PSD a encostar-se ao Chega. Há dois problemas principais, a meu ver. Há um que é ninguém acreditar muito nisso, porque é verdade que nós vimos de um período em que se discutiu muitas questões da nacionalidade e da imigração, e aí, de facto, o PSD entendeu-se com o Chega, ainda que eu suspeite que se a lei que entrou em vigor tivesse sido apresentada assim, sem aquelas normas que foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional, provavelmente teria havido caminho para fazer com o PS. Mas o PS entendeu-se com o PSD para efeitos do Orçamento do Estado. É muito provável, porque não tem nenhuma razão para isso não acontecer, que se entenda relativamente às normas da reforma administrativa, espero que sim. Tribunal Constitucional, etc. E, portanto, nós podemos chegar ao final deste ano e a imagem que aparece é que o PS se entendeu tão ou mais com o PSD do que com o Chega. E, portanto, querer ao mesmo tempo forçar a narrativa de que o PSD se está a entender com o Chega, que há uma espécie de... que as linhas vermelhas acabaram, que este governo é um governo de facto com o Chega, as pessoas... O contraste com a realidade fará com que as pessoas deixem de acreditar no PS. Mas há um caso mais... Acho que há um problema mais grave para o PS, um risco maior, e que é bastante visível nisto da lei laboral. O PS diz... connosco não há entendimento. Nós queremos a lei laboral como está, não queremos nenhum entendimento, portanto, para nós, as mudanças à lei laboral são... são más para os trabalhadores? São desnecessárias, são desnecessárias, são más, não queremos nenhuma mudança. E com isto acha que a lei não passará e que, portanto, será uma derrota do governo. Ou então, segundo o resultado possível, segundo o melhor resultado possível, que passe com um acordo com o Chega, para poder dizer este é o governo do PSD com o Chega. Qual é que é o problema aqui? É que em muitas matérias, incluindo nesta, o Chega faz a figura de, não é ser socialista, mas faz a figura de facto de lado esquerdo do espectro. Faz. Conseguir será muito pouco. Veremos. Será muito pouco. Será muito pouco. Quer dizer, a não ser que o governo dê mais ao Chega do que ao GT, o que seria muito revelador de parte do governo. Eu ponho as coisas desta forma. Para concluir, Francisco. Temos um minuto. Eu ponho as coisas desta forma. Se a lei laboral for aprovada no Parlamento, com o PS ou com o Chega, será necessariamente uma lei laboral menos liberal do que o Governo queria. Se for com o Chega, então o Chega poderá dizer que é o representante mais útil dos trabalhadores. E eu pergunto, o PS quer isto? O PS quer que o Chega... vai conseguir os pozinhos, pá. Seja o que for. Pozinhos, quer dizer, irrelevantes para a lei laboral. Provavelmente o PS também conseguiria... E é bom que não cumpra esse papel. É bom que não cumpra o papel de conseguir os pozinhos. O que vai acontecer é que o PS não só é, como algumas pessoas têm dito da área do PS, não só é o partido que não quer alteração nenhuma. A lei laboral? Mas para pior? Isto parece que nós queremos. As alterações são boas mesmo que sejam más. Mas é que provavelmente vão ser piores
do que eram se fosse o PS. Sabes que é? É Ou seja, essa, do que for. para a direita, é exatamente essa a função da extrema-direita. É garantir que se aceitam todas as derrotas para não serem ainda pior. Daniel E isso Oliveira. é o fim da esquerda. É evidente, Daniel nós- Oliveira, deixa-me Francisco só dizer Mendes isto, da só Silva, dizer isto. ultrapassado do tempo. É evidente que o Chega é útil para um ou para o outro. Durante muitos anos, vocês à esquerda queriam que o Chega fosse eu útil queria que o para Chega vocês. eu queria que o Chega nem sequer tivesse nascido. Mais e agora a Silva, esquerda é o que é. Daniel Oliveira, meus senhores, foi um gosto. Muito Extremamente obrigado. útil da direita, de facto. A direita Muito obrigado. Boa noite.